Boa noite. O Globo Repórter de hoje investiga o mais fascinante órgão do corpo humano. O que podemos fazer para que o nosso cérebro funcione melhor? Você sabia que a ansiedade prejudica a nossa memória? Meditação, caminhadas e exercícios físicos já são apontados como poderosos remédios contra o esquecimento, assim como a leitura, as contas sem calculadora, a chamada ginástica mental. Os alimentos que estimulam a nossa inteligência e uma descoberta espantosa, o incrível poder da vitamina D no tratamento da esclerose múltipla, doença considerada incurável. O programa desta noite é uma coprodução do Globo Repórter com a RBS TV de Porto Alegre e a TV Tem, afiliadas da Rede Globo. A visão não apenas simples, mas espetacular das nuvens que passam. O afeto que sentimos ao contemplar a delicadeza da natureza. A compreensão exata de um sinal. A explosão do chute perfeito na hora do gol. O grito de paixão e comunicação. Razão e emoção. Tudo está dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro. Quanto poder! Há séculos, cientistas e filósofos são fascinados pelo cérebro e olham para ele de todos os ângulos. A estrutura, aparentemente simples, guarda complexidade. É ela que, de uma forma surpreendente, faz o nosso mundo acontecer. Foi responsável pelos nossos primeiros passos e por tudo que aprendemos depois. Há muito por desvendar. O cérebro e as diversas conexões entre as bilhões de células cerebrais estabelece um padrão, como se fosse uma análise combinatória, uma variabilidade tão imensa que isso sempre abre muitos caminhos para a melhora da função cerebral em quem mais precisa, que são as pessoas que têm doenças. Poderoso e frágil. Então, como manter o nosso cérebro saudável? Mantemos a saúde do cérebro, primeiro assim, lembrando que o cérebro está dentro de um corpo, porque ele depende dos seus aspectos nutricionais, dos seus aspectos de oxigenação desse corpo. R$7, amiguinho. Tia, pega brócolis, pega couve-flor, cenoura, beterraba linda, menina. Mamão, excelente, selecionado. Cada vez mais cuidamos da alimentação. Para mantermos nosso corpo saudável, é preciso cuidar do coração, evitar diabetes, não engordar. Mas e o cérebro? Será que ele também precisa de cuidados especiais? Esta cientista garante que sim. Gláucia Pastor, engenheira de alimentos da Unicamp, montou uma mesa com alimentos que fazem bem não só ao corpo, mas também ao nosso cérebro. O cardápio é bem variado. A recomendação coma sempre frutas que a gente ouviu e ouve da avó, da mãe, dos médicos é pura verdade. Os neurônios adoram. A gente pode começar, por exemplo, falando das vitaminas hidrossolúveis que estão presentes nas frutas, né? Como a vitamina C, como, por exemplo, as vitaminas do complexo B, como a vitamina E, vitamina A. E essas substâncias, elas vão fazer com que o neurônio funcione melhor, funcione de forma adequada. Todo mundo gostaria de ser rico, bonito e inteligente. Rico, bonito, é genético. Tem alguma coisa aqui que deixa a gente mais inteligente? Tem sim. Eu acho que é importante mencionar que os peixes, né, principalmente esses peixes marinhos, eles apresentam uma alta concentração do ácido graxo DHA, o ômega 3 especializado, e esse DHA ele é responsável pela facilidade em aprender, em guardar o conhecimento. Então, acho para as crianças é fundamental. Para as crianças, idade escolar é fundamental. E, lamentavelmente, não é muito do hábito do brasileiro em geral. As nozes. Ajuda o cérebro a aproveitar todos os nutrientes que a gente vai consumir. A lista tem também um alimento que até pouco tempo era tratado muito mal, o ovo. E ele tem mais do que gorduras e proteínas. Tem colina. A colina é a matéria-prima para fabricar neurotransmissor, quer dizer, aquelas substâncias que fazem a comunicação célula a célula. Bom, agora eu vou buscar uma coisa que a maioria das pessoas adora. Isso aqui.
É para quê? Dar alegria ao cérebro? Chocolate. Além de melhorar o estado de alerta, né? Ele acorda, mas também oferece essa sensação de bem-estar. O nosso cérebro sente uma fome. Quantas e quantas vezes você já assaltou a geladeira no meio da noite em busca de doces? Isso provoca uma culpa. Mas saiba que essas tentações nem sempre representam gula. Normalmente, enquanto dormimos, o fígado produz glicose e envia ao cérebro. Mais ou menos 120 gramas de glicose por dia. Acontece que, às vezes, o fígado não consegue suprir essa necessidade por algum motivo, como jejum prolongado, excesso de atividades ou alimentação inadequada. Aí, o cérebro pede socorro e nos acorda. Ainda não existe uma medida certa de quanto devemos consumir de cada um desses alimentos para que o nosso cérebro funcione bem. 4 é uma mão agora. E é a boa dieta que vai garantir um corpo saudável e um cérebro mais eficiente, o que pode significar também uma vida mais feliz. É bom sempre lembrar que a função cerebral ela vai determinar também as nossas emoções. Sol, ar puro, a paisagem mais linda da cidade e uma corridinha antes de ir ao trabalho. No vai e vem dos passos, das corridas, daqueles que se cruzam, tudo parece perfeito, tranquilo, mas as aparências enganam. Denis corre como complemento do seu equilíbrio. Me considero uma pessoa bem calma, assim. Eu não tento ficar nervoso com nada, eu acho que não leva a nada a ficar ansioso ou nervoso. Não é o caso de Carol. Ela corre contra suas inquietações. O trabalho deixa a gente, o dia a dia, a correria, deixa a gente um pouco mais estressado, um pouco mais ansioso. A enfermeira Carol faz parte daquele grupo de pessoas que todos nós conhecemos, pelo menos uma, duas. Pessoas que não param, que se preocupam, que têm uma expectativa exagerada, que parecem sempre angustiadas. Carol é ansiosa, um problema que atinge mais as mulheres do que os homens. E ela só se deu conta quando começou a esquecer coisas demais. Você tem que dar um recado a algum paciente, você tem que dar um recado para a equipe. Você acaba esquecendo coisas pequenas do dia a dia. Coisas que não acontecem com o Denis. O analista de sistemas não reclama da memória. Não esquece nunca nada? Muito difícil esquecer. Não tem queixa da sua memória? Não tenho não. Ela tem sido muito útil para mim. O Centro Internacional de Neurociência desse hospital aqui de Brasília revelou que existem muito mais ligações entre ansiedade e memória do que a gente possa imaginar ou perceber. E isso pode fazer muita diferença no dia a dia. Tudo começou quando os médicos notaram que cada vez mais adultos jovens vinham se queixar de problemas de memória e de atenção. Eles decidiram investigar. Carol e Denis fizeram parte do grupo de pessoas que foram estudadas. A enfermeira e o analista de sistemas são funcionários do hospital. Podemos começar, então? Foram vários testes. O mais revelador é este em que eles ouvem uma história e depois contam o que lembram. Tudo dentro do aparelho de ressonância magnética que vai registrando a atividade cerebral. Terça-feira, às 10 horas da manhã, Maria de Lourdes, uma professora de artes de uma escola pública do Rio de Janeiro, resolveu levar seus alunos para uma atividade fora da escola. E conseguiram identificar, então, que a ansiedade realmente provoca um tumulto no cérebro. Provoca um tumulto no cérebro, bota o cérebro aí bombardeando para tudo quanto é lado, um custo muito alto. Uma evidência comprovada pelas ressonâncias magnéticas, que fazem uma espécie de fotografia da ansiedade e da calma. Que tal, no caso do cérebro do Denis, a gente vê aqui uma ativação mais focada. Aqui a gente está com o cérebro de uma pessoa ansiosa, no mesmo corte, está vendo? E aí você vê que ela usa essa área que é necessária, mas ela usa toda uma ativação, ela recruta, faz um esforço muito grande para recrutar aqui os neurônios. E o que isso significa, representa no dia a dia dessa pessoa ansiosa, por exemplo, no final do dia? No final do dia ela está muito mais cansada, porque ela fez uma força muito grande para poder desempenhar as tarefas da vida diária, cotidiana.
A nossa memória começa a dar sinais de que já não é mais a mesma lá pelos 40 anos. Quando durante uma conversa ou um bate-papo, por exemplo, a gente não consegue lembrar o nome da música, o nome do filme, o nome do escritor. E aí começa aquela história. Aquele escritor brasileiro, casado com uma brasileira também. Como é que é mesmo o nome dele? E não tem jeito. Jorge Amado não vem à nossa cabeça. São muitas as razões para a nossa falta de memória. E o que podemos fazer é exercitar. Inclusive, resgatando velhos hábitos. Então, primeiro, aprender. Aprender qualquer coisa. Aprender coisas novas faz novas redes neuronais no cérebro, exercita um número muito grande de neurônios. Ler. Na hora de calcular, não usar a maquininha, usar o cérebro. Fazer conta de cabeça. Fazer contas de cabeça, sempre que possível, mas as mais simples a gente faz a conta de cabeça. E também não ficar tão dependente do tablet para a memória e do celular, porque de repente hoje tudo se coloca, se registra ali, então não precisa usar memória para isso. Agora, se você se acha parecido com a Carol, não precisa ficar ansioso. Tratando a ansiedade, melhora a memória. É o que Carol está fazendo. Consciente do problema, procura relaxar, mas no trabalho se cerca de muitos cuidados. Nossa, olha só a agenda da Carol desde o começo do ano. Tudo anotado aqui. Além da agenda, você anota no computador, Carol. É isso. A gente tem que ter muito cuidado, né? Com a atuação, qualquer erro, qualquer esquecimento, pode ter um impacto muito forte na vida de qualquer paciente. Então, não pode se esquecer de nada. Está dando certo. Está dando certo, graças a Deus. Se a ansiedade é um veneno para a memória, a meditação é um santo remédio. Estudos revelam que se a gente conseguir sair deste corre-corre por alguns minutos do dia, vamos realizar nossas tarefas em menos tempo e gastando menos energia. Cérebro descansado é cérebro econômico e mais eficiente. E uma coisa puxa a outra. A vida fica menos estressante. Vera que o diga. O cotidiano dela não é moleza. Junto com o marido Vanderlei e os filhos, ela passa o dia na metalúrgica da família. E o horário é bem puxado. Nós saímos 8 horas de casa. 8 horas? 8 horas e retornamos 10 horas. 10 da noite? 10 da noite. Foi quando passou por um momento bem difícil na vida que Vera decidiu praticar o yoga. Na busca pelo equilíbrio, a meditação surgiu naturalmente. Hoje, para ela e para esse grupo, qualquer hora é hora. Não importa o lugar, meditar é preciso. Tinha uma vida muito agitada, assim, muito cansativa, assim. E a meditação serviu como uma base para eu cultivar um pouco mais de equilíbrio emocional e mental na minha vida, né? A qualidade do sono melhorou muito. Eu percebi que quando eu fazia meditações prolongadas, a qualidade do sono era, assim, muito boa. E o bom humor, sabe? A qualidade do humor, o bem-estar. E quando eu estou cansado, eu uso as práticas de meditação para dar uma esvaziada no cérebro. Quer dizer, você está ajudando ele todos os dias quando medita. Sempre que eu posso, sempre que eu sinto necessidade, e a minha prática é realmente diária. A maioria das pessoas fica todo o tempo com uma tagarelice mental. Assim, sempre pensando em coisas que não fez ou deixou de fazer, ou coisas que tem por fazer, prazos e uma opção de coisas. Quando você para, né, você começa a vivenciar, porque a única coisa que a gente tem de verdade é o presente, é o momento presente. Essas pausas são a oportunidade do corpo relaxar, da sua mente ficar mais atenta, mais clara, e aí você está pronto para retomar o seu trabalho, a sua atividade de uma maneira mais serena, mais centrada. Então isso fez toda a diferença. Intrigada com os benefícios da meditação, a bióloga Elisa Cosaza, doutora em psicobiologia, decidiu investigar o cérebro das pessoas que meditam. Para isso, reuniu um grupo de 20 voluntários que praticam meditação há pelo menos 3 anos, no mínimo 3 vezes por semana, e comparou com 19 pessoas que não meditam. Então, quem não medita precisaria estar ativando mais essas áreas do que as pessoas que meditam regularmente, o que pode significar que as pessoas que meditam teriam, então, um cérebro mais eficiente. Elas precisam recrutar menos áreas cerebrais do que as pessoas que não meditam.
Para realizar o estudo, que foi feito em colaboração com instituições internacionais, os voluntários passaram por testes durante as ressonâncias magnéticas. E ficou claro que as que meditam usam menos o cérebro para as mesmas funções. Elas são mais focadas. Provavelmente elas são então mais focadas, né? Conseguem manter, vamos dizer, a concentração na tarefa e provavelmente elas não se distraem tanto. De uma maneira mais simples, a gente pode dizer então que seria como se elas estivessem economizando, seria uma economia do cérebro. E por que economizar o cérebro? Para os especialistas, vivemos hoje num tempo em que nossa atenção é exigida de todos os lados. Trabalho, casa, família, trânsito, telefone, computador. Quanto estímulo. Antes, eu era uma pessoa muito dispersa, eu não conseguia focar em nada. E depois da meditação, eu comecei a aprender a acalmar a mente e me focar, né? Você sabe que depois que esvazia a mente, a mente fica cheia de sabedoria. Hoje, Vera acorda bem cedo para, antes mesmo de sair de casa, meditar de 15 minutos a meia hora. Acreditem, os pássaros vêm cantar para mim. É mesmo? Os pássaros vêm. E vem vários. A minha alma fica muito feliz quando eles chegam. Presentão. É recíproco. A vitamina do sol. Cientista brasileiro revela o espantoso poder da vitamina D contra a esclerose múltipla, doença considerada incurável. Daqui a pouco. Marcelo mora com a noiva nesta casa em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Um lugar cercado pela exuberância da Mata Atlântica, cheio de passarinhos coloridos. O carioca Fábio vive em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Em comum, eles têm a idade, 32 anos, e uma doença que não tem cura: esclerose múltipla. A ciência ainda não conhece as causas, mas sabe que a esclerose múltipla é uma doença crônica que atinge vários pontos do sistema nervoso central. Ela ataca uma espécie de proteção dos neurônios, provocando inflamações. O curioso é que o ataque é feito pelas células que deveriam proteger o organismo. No mundo, cerca de 2,5 milhões de pessoas sofrem de esclerose múltipla. A doença atinge principalmente adultos jovens e provoca muitas limitações, como dificuldades motoras e sensitivas. Eu tinha 17 anos e o médico pegou e falou: você tem uma doença que não tem cura, tu tem que conviver com ela até o fim da sua vida. Eu já me senti morto. Foi uma experiência bem traumática, assim, você descobrir, assim, com 27 anos que você pode ser portadora de uma doença como a esclerose múltipla, né? O susto foi grande também para a família Rodrigues. A mãe de Fábio, poucos dias antes de morrer, gravou essa entrevista contando como se sentiu diante da fragilidade do filho. Ele ficou internado e em 7 dias ele emagreceu 7 quilos. Eu vi meu filho morto numa cama de hospital. Meu filho não conseguia nem beber água, ele não tinha força para nada. Teve que internar? Sim, tive 12 internações para tomar pulsoterapias em 6 meses, que é justamente para tratar essas lesões inflamatórias. 15 anos se passaram e os sintomas de Fábio só pioraram. Surtos imprevisíveis, perda de visão. Chegou ao ponto de não conseguir mais caminhar e foi parar numa cadeira de rodas. Caramba, ser dependente de uma cadeira de rodas para fazer tudo o que eu quiser. Foi quando Fábio e a mãe ouviram falar de um método alternativo usado pelo neurologista Cícero Coimbra, da Unifesp, Universidade de São Paulo, para tratar seus pacientes. O tratamento? Superdoses de vitamina D, que, segundo os médicos, é, na verdade, um hormônio. A vitamina D, ela é muito mais do que uma vitamina, muito mais do que um hormônio. Ela controla 10% das funções das nossas células e de todas as nossas células, inclusive das células do sistema imunológico. Segundo o Dr. Cícero, um ferrenho defensor da vitamina D, já há quase 5.000 publicações no mundo somente sobre os benefícios da vitamina D no tratamento da esclerose múltipla.
Mas ele foi o primeiro e hoje é um dos poucos médicos a tratar a doença exclusivamente com ela. E essas pesquisas estão mostrando exatamente isso, que quanto mais baixo for o nível de vitamina D, mais virulenta é essa doença. Quanto menos baixo, menos virulenta é essa doença. Então, por que não utilizar isso como um recurso terapêutico? Foi isso que nós fizemos. Nós aumentamos os níveis de vitamina D até chegar a um ponto em que a doença entra em remissão permanente, ela fica literalmente desligada. Em um mês eu senti uma diferença absurda no meu corpo. Eu já me senti outra pessoa, uma outra disposição. Não dá para explicar assim a melhora, mais forte. Eu voltei a ganhar meu corpo, voltei a me sentir vivo, sabe? Uma coisa que não tem como explicar, assim, rápido. Foi voltando a conseguir falar com mais clareza. Ele foi conseguindo já se firmar em pé com mais firmeza, né? Com mais precisão. Começou a caminhar com a muleta. Só em eu poder tomar meu banho sozinho, sem ter que ficar chamando a minha mãe, tomar banho e tal, coloca o banco pra mim, poder fazer, é tudo. Vai, força. A recuperação de Fábio não foi total como a do surfista Marcelo. E há uma explicação para isso, segundo o Dr. Cícero. Marcelo iniciou o tratamento 8 meses depois do aparecimento dos primeiros sintomas da esclerose múltipla. Fábio só começou a se tratar com as doses maciças de vitamina D 15 anos depois da doença instalada. Isso faz alguma diferença? Faz uma diferença muito grande, porque a vitamina D consegue, em altas doses, reverter sequelas recentes, né? Mas sequelas antigas ela não consegue reverter. A vitamina D é fundamental para a saúde. Atinge todas as células e é responsável pela fixação do cálcio nos ossos. Tomar sol é a forma natural de obtermos a vitamina D, mas nem sempre é possível. E a medicina está descobrindo que a vitamina D tem muitas funções, até mesmo na prevenção do câncer. As doses ideais, no entanto, dependem de cada caso. As doses variam de 20 mil até 150 mil para a grande maioria dos pacientes. Raros precisam de doses maiores do que essa. E sim, é absolutamente fundamental que se faça uma dieta. Porque o grande efeito colateral da vitamina D é forçar uma absorção excessiva de cálcio a partir dos alimentos, a ponto de calcificar os rins e fazer com que a pessoa... Quer dizer, pode ser prejudicial. Ela perde a função renal. Ela pode chegar ao ponto de ir para uma máquina de hemodiálise. É por isso que o tratamento com as superdoses de vitamina D pode parecer simples, mas não é. Exige um cuidadoso controle médico, exames constantes, dieta rigorosa e um delicado equilíbrio das doses. A dosagem que ele toma de vitamina D com o Dr. Cícero, o meu filho é a prova viva de que ela faz efeito. Os relatos são impressionantes. Os pacientes, quando melhoraram, abandonaram definitivamente o tratamento convencional. Remédios que provocam efeitos colaterais devastadores. Mesmo assim, as entidades que representam os neurologistas ainda não aceitam o tratamento da esclerose múltipla somente com a vitamina D, da forma como o Dr. Cícero trata. Faltam estudos para dizer, será que os pacientes com doenças autoimunes precisam de uma dose fisiológica diferente da população saudável? Isso não tem resposta. Não tem resposta. Os pacientes com esclerose múltipla metabolizam essa vitamina D de forma diferente da população saudável? O que seria necessário para a academia aceitar o uso de altas doses de vitamina D no tratamento da esclerose múltipla? Que essas altas doses fossem aplicadas em estudos bem padronizados cientificamente, que significa randomizado, duplo cego. O Dr. Cícero, que começou a usar a vitamina D há 10 anos, tem atualmente cerca de 1.500 pacientes de esclerose múltipla. Muitos vindos de outros países. Segundo ele, 95% apresentaram uma resposta muito boa, como mostram as ressonâncias de Marcelo. As lesões no cérebro e na medula são muito claras, antes e depois da vitamina D. Permaneceram cicatrizes, mas diminuíram muito a extensão da área lesada. Se for para criança
Esses resultados, segundo o Dr. Cícero, é que indicam que ele está certo e que a vitamina D logo vai se comprovar como o caminho mais correto e barato para tratar a doença. Para ele, é só uma questão de tempo. Isso é uma coisa que tem que ficar absolutamente clara. As pessoas que têm doenças autoimunitárias e que estão com deficiência do principal regulador do sistema imunológico, que é a vitamina D, elas têm que receber vitamina D. E não há como você chegar e dizer assim, eu preciso de um estudo controlado. Porque se você tivesse, por exemplo, um filho seu com esclerose múltipla, você jamais colocaria essa pessoa, aceitaria que ela fosse para o grupo placebo, né? Para mostrar o quanto ela iria mal. O senhor chegou a pensar um dia que iria ficar pior, ia piorar a vida? Ah, sim, né? Com certeza. Porque quando ele recebeu o diagnóstico? Os diagnósticos, todos eles apontavam assim para uma situação muito difícil. E há 4 anos, o meu filho está como sempre foi, né? Um jovem feliz, alegre, saudável, fazendo o que sabe, trabalhando, fazendo surf, que é o objetivo maior da vida dele. Então, nós estamos muito felizes. Tirou um peso do coração, seu Sérgio? Nossa, um peso enorme. Você se sentiu de novo vivo, inteiro? De novo vivo, inteiro e... Capaz de surfar? Capaz de surfar e de trabalhar e viver sem pensar e poder fazer planos. Eu ficava sonhando em estar bem. E com a vitamina D, eu tô voltando a ter o que eu tinha antes. Quando jovem, adolescente, eu fazia de tudo. E agora já ficou fazendo planos para o futuro. E a senhora tem esperanças que vai melhorar mais ainda? A senhora com certeza, acha com certeza. O que a senhora imagina ainda? Eu imagino meu filho não precisando mais de mim para poder sair, poder fazer isso sozinho. Caminhadas, exercícios físicos, será que eles podem nos livrar das doenças do esquecimento? E um método que usa a mão esquerda para estimular a concentração mental. Veja a seguir. Lura é encantadora. A idade, ela não conta. Ágil, parece que desliza pelo Parque do Ibirapuera, onde costuma caminhar todos os dias. Encontra amigos, bate um papo e mesmo quando descansa, ela não para. Oi, Lura. Oi. Fazendo tricôzinho. Fazendo tricô, né? Para não perder tempo, né? Você carrega sempre o tricô junto? Eu sempre carrego. Onde está minha sacola tem o tricô e eu tenho sempre o papel para fazer a dobradura. Aí você não fica parado sem fazer nada? Não fico parada, não gosto, eu só paro quando eu durmo. Lura, Moacir e Lari, 3 voluntários de um grande estudo da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, que pretende mostrar que o exercício físico pode melhorar a memória e o metabolismo do cérebro. O foco são pessoas com comprometimento cognitivo leve. Ela é uma fase intermediária entre o envelhecimento normal, saudável, e os problemas de memória mais intensos, que a gente chama de demência, como o Alzheimer, que é a principal causa de demência no idoso. Tudo o que vivemos, vimos na nossa vida e na vida dos outros, fica armazenado em nossa memória. Tudo fica guardado como se fosse um grande arquivo. Mas um dia algo acontece e parte do que estava guardado simplesmente desaparece. Ou fica nebuloso, um vazio de lembranças, toma conta e a gente nem percebe. A gente pode não perceber, mas estas imagens já conseguem mostrar. O metabolismo da glicose no cérebro é revelador. Uma perda de metabolismo nessas regiões indica uma degeneração típica da doença de Alzheimer. Quer dizer, quanto mais pro azul, pior é a situação da pessoa. Exatamente. No sentido de mais possibilidade de Alzheimer. Exatamente. A paciente com comprometimento cognitivo leve tem um intermediário entre o normal e a doença de Alzheimer. Uns 2 ou 3 anos eu comecei a sentir que você... Ali pelos 78? Eu olhava um ator qualquer na televisão, quem é? Daí a pouco vinha, né?
Para alcançar o objetivo, os voluntários devem praticar esteira 1 hora por dia, 3 vezes por semana, durante 6 meses. E para avaliar os resultados deste treinamento, eles são submetidos a exames antes do início do estudo e no final. E fazem também testes de memória e atenção. O mais rápido que a senhora puder, sem tirar o lápis do papel. Pode começar. Muito bem, perfeito. Família, felicidade, ficar, faca. Seu Hilário está entrando agora. Se prepara para um dos primeiros exames. O advogado, de 70 anos, diz que a memória é, sem dúvida, algo que o preocupa. A idade que eu estou já tem aquele sentido de problema de cérebro, problema de esquecimento das coisas. E isso aqui vem me prevenir ou me avisar se eu já estou tendo um princípio disso daí ou não. Este é o principal exame do estudo. Uma punção na região lombar para coletar um líquido da medula. É ele que detecta a presença no organismo da proteína beta-amiloide, um sinal de que o mal de Alzheimer pode estar vindo por aí. Esse líquido, na verdade, ele banha todo o cérebro, né, e a medula espinal. Então a gente tem, através da análise desse líquido, a gente pode fazer uma série de pesquisas diagnósticas. Pronto, eu vou retirar a agulha. Respira fundo, 1, 2 e acabou. Tchau, Luiz. Seu Hilário agora vai passar por todas as fases da pesquisa e praticar 6 meses de exercícios físicos. O exercício físico, o aeróbico, ele melhora a saúde física, os fatores de risco cardiovasculares, melhora o humor, melhora o sono. Mas para melhorar a memória nos pacientes que já têm a doença de Alzheimer, os estudos não são muito claros, evidenciando melhora. Então, a gente acha que o ideal seria oferecer essas intervenções antes que a pessoa tenha a demência. Pois é o que já aconteceu com Lura e seu Moacir. Os resultados parciais mostram que os efeitos do exercício são realmente positivos. O senhor se sente melhor? Muito mais disposto. Quem mais gostou da minha melhora foi minha esposa, porque eu comecei a ajudá-la mais ainda em casa, né? E a memória, como é que tá? Eu achei que melhorou. Sinto, eu agora estou assim me lembrando de coisas que eu demorava para me lembrar. Me lembro com mais facilidade agora. Mas o senhor pretende continuar a se exercitar depois? Sim, claro. Você acha que a sua memória, com o passar do tempo, o passar dos anos, ela vem piorando ou ela se mantém? Eu acho que cada dia melhora. Melhor? Cada dia estou melhor. Jura que não quer contar a sua idade? Olha, não faço muita questão não de falar a idade, mas tá, eu vou arrumar um jeito. Tá bom, então você arruma um jeito. Você fala assim, quê? Entre 70 e 100. É preciso usar o cérebro com inteligência. Sabe aquela rotina, muitas vezes boa, de fazer tudo sempre igual? Pois é, ela faz tanto mal, porque não estimula o nosso cérebro. Precisamos tentar fazer tudo sempre de outro jeito. E haja imaginação. A rotina, ela pode basicamente achatar a sua capacidade intelectual, se você permitir. Existe a rotina básica da vida de todo mundo, que é inexorável, que todos temos que ter, até por uma questão de ordem, né? Mas essa rotina, digamos, mais estática, limitada, em que a pessoa para de pensar além e é repetitivo, isso não é bom. Bom dia! Bom dia! Traços e cores podem ser um poderoso remédio para o cérebro, sem efeito colateral e com muito estímulo criativo. Pessoal, hoje nós iremos desenhar a casinha e a abelhinha com a mão esquerda, tá bom? Um método descoberto quase por acaso. A professora de informática ia de casa em casa ensinar as crianças na cidade de Olímpia, no interior de São Paulo. Aos poucos foi notando que algo diferente acontecia com os alunos que tinham algum tipo de deficiência. E aí eu fui percebendo no decorrer das aulas que essas crianças melhoravam muito.
Caio nasceu prematuro com 6 meses apenas. Por isso, tem um problema neurológico que dificulta o aprendizado. Que dificuldade você tinha na escola? De fazer prova. Você não ia bem? Não. Que nota você tirava? Eu tirava uns 2, 3, 4. Tirava nota baixa. E agora? E agora eu tô tirando 10. Para entender por que suas aulas tinham um resultado tão positivo, Luciana decidiu procurar quem entendia do assunto. O que é isso? Nós temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios e grande parte desses neurônios não são ativados durante uma vida. A partir do momento que nós começamos a fazer exercícios que fogem da nossa rotina, nós começamos a ativar essas sinapses. Aqui na Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, Luciana construiu uma parceria e aos poucos foi aperfeiçoando o seu método, criando novos exercícios. Criando esses exercícios com a mão direita e com a mão esquerda, para que o cérebro pudesse ser estimulado integralmente, né? Todas as áreas, todos os hemisférios. O direito e o esquerdo. Exatamente. O nosso cérebro funciona assim. Os destros, os que usam a mão direita, estimulam mais o lado esquerdo do cérebro e os canhotos, o inverso, estimulam mais o lado direito. O método, que passou a se chamar reabilitação em multimídia, se baseia justamente na ideia de que é preciso estimular o lado que cada um de nós usa menos. Parece fácil, né? Não é não. A Luciana me propôs um exercício que é escrever o meu nome com a mão esquerda e só quando a gente tenta, a gente vê o quanto é difícil. E a proposta é justamente essa, né, Luciana? É na dificuldade que o nosso cérebro vai sendo exercitado. Exatamente. A proposta é essa. A cada atividade a gente lança um novo desafio, uma nova dificuldade, para que a gente possa ativar novas áreas do cérebro. Escrevi meu nome, ficou bem rabiscado, mas é o começo. Exatamente. Quer dizer, eu teria que treinar muito mais para conseguir escrever meu nome de um jeito bem mais claro. Isso. Quanto mais difícil o exercício, melhor. Exatamente, mais estímulo. O estímulo que a Jaqueline precisava. Ela tem 22 anos e sofre de epilepsia. Como não reagia mais a nenhum medicamento, o médico sugeriu a reabilitação em multimídia. Durante 6 meses, Jaqueline fez os exercícios no computador. Quanto mais a concentração aumentava, mais as crises diminuíam, de 30 para no máximo 3 por dia, e com uma intensidade bem menor. Estou melhorando muito. A partir do momento que ela começou a fazer essa reabilitação com multimídia, provavelmente ela teve uma integração maior, ela teve uma concentração e com isso ela conseguiu promover um bloqueio dessas descargas elétricas e obteve uma melhora assim, muito significativa das crises epiléticas. Quer dizer, isso prova a eficácia desse método. Com certeza. Os pais, que já não sabiam mais o que fazer para reduzir as crises de Jaqueline, não escondem o entusiasmo. Ela teve uma melhora grande assim, de verbalizar, de concluir um pensamento, uma palavra, uma frase. Ela não conseguia se inteirar. Hoje não, hoje ela já consegue falar, ela já consegue anotar recados, ela consegue transmitir aquilo que ela pensa, o que ela quer falar, fazer. Até mesmo assim, a autoestima dela melhorou bastante. Eu me arrumo mesmo. Quando eu vou pra igreja, eu coloco a melhor roupa que tenho, né? Eu coloco um brincão, né? Foi um remédio que duradouro. Duradouro. Foi nesse sentido, uma cura mesmo. Que conquistou, permaneceu, não regrediu. Graças a Deus, tá? Estamos muito felizes com isso. Foi surpreendente. Foi. Nos últimos 5 anos, Luciana acompanhou 400 pacientes, a maioria crianças. 94% melhoraram em vários aspectos, como autonomia, disciplina, concentração e coordenação motora. O trabalho de Luciana já foi até premiado no exterior e hoje faz parte do currículo de 10 escolas municipais de Olímpia. São mais de 1.300 alunos. Agora eu tiro 9,5. Até 9,5? E antes, como é que era a nota? A minha nota era 6, 7. E neste caso, ao contrário do ditado, santo de casa faz milagre sim.
Mateus, filho de Luciana, tem apenas 4 anos, mas vejam só o que ele já é capaz de desenhar no computador. Você gosta de desenhar no computador? Por quê? Porque é bom pro cérebro, porque fica inteligente. É? E você ficou? Bastante? Bastantão. Meu filho, agora nós vamos fazer o seu nome com a mão esquerda, tá bom? Depois chega, tá? Esperança para os portadores de epilepsia. Exames de imagem tornam a cirurgia no cérebro mais segura. Daqui a pouco. Hoje é um dia muito especial para a Neuza. A gaúcha de 47 anos sofre de epilepsia desde os 25. E agora há uma possibilidade dela ficar finalmente livre da doença. 1 em cada 4 pessoas que sofrem de epilepsia, ou seja, de crises epilépticas recorrentes que se repetem em frequência variável, apesar de tomar a medicação, de fazer uso da medicação adequada, ir no seu médico e tudo mais, seguem tendo crises. E essas crises impactam muito na qualidade de vida dessas pessoas. Foi o que aconteceu com Neuza. A doença foi limitando cada vez mais a vida dela. Eu não posso sair sozinha, eu não posso viajar, eu não posso trabalhar. Falar com a tua irmã ficou emocionada, Iris, hein, Iris? Ficou emocionada? Porque ela vive como se fosse uma criança adulta, sabe? A gente tem que estar sempre cuidando. Pensa, quer pegar pra gente, repartir com o problema dela, mas não tem como. E a doença, você sente que ela aumentou, piorou? Aumentou de uns tempos para cá. Os remédios não resolvem? Eles não me deixam cair no chão, mas eu perco consciência. O nosso cérebro comanda tudo o que fazemos, mas uma pequena falha nesse controle mestre pode transformar uma vida para sempre. É o que acontece com quem tem epilepsia. As causas podem ser muitas. Uma pequena lesão durante o parto, uma malformação e o resultado, uma desorganização dos sinais elétricos capaz de provocar sérias crises. Aqui no Instituto do Cérebro da PUC de Porto Alegre, já é possível realizar um sofisticado exame que permite aos médicos estabelecer se é ou não possível operar uma pessoa epilética com segurança. O objetivo de qualquer neurocirurgia, e especialmente na cirurgia da epilepsia, é retirar o foco epilético completamente, tirar o máximo então da doença e preservar o máximo do cérebro normal, para não causar sequelas novas. Tem áreas do cérebro que tu pode retirar 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros de cérebro que não deixa sequela nenhuma. Tem outras áreas que se tu retirar 1 centímetro, a pessoa para de falar, por exemplo. É o desafio no caso da Neuza. Ela tem a doença do lado esquerdo do cérebro, o mesmo lado onde a maioria de nós tem a região da fala. Mas o cérebro do ser humano é capaz de tudo e, quando se sente ameaçado, pode reagir e criar outros caminhos para funcionar. Pode ter desenvolvido a linguagem bilateral, então que tu pode retirar uma parte e não vai causar sequela, ou a linguagem pode ter se mudado toda por outro lado, ou, numa hipótese que então vai inviabilizar a cirurgia dela, a linguagem continua no lado esquerdo, na borda da lesão. Ou seja, nesses casos, não se pode então operar porque tu não vai causar uma sequela inadmissível com a qualidade de vida dela. E você está com esperança agora, expectativa em relação ao exame, a possibilidade de uma cirurgia? Bastante. Estou muito ansiosa. Espero que resolva a minha vida. Vai resolver, tenho fé. A decisão cirúrgica é um processo complexo que envolve psicólogos, médicos, linguistas. Neuza recebe um rápido treinamento. Quadro, pintura. Finalmente o exame vai começar. Neuza vai ver as imagens através de um equipamento acoplado ao aparelho de ressonância. Cada vez que uma figura aparecer, Neuza deverá pensar sobre ela. O pensamento ativa a área da fala e a ressonância consegue captar isso. Neuza, tudo bem aí? Tem alguma dúvida? E as primeiras informações são promissoras. Nós podemos ver que ela tem atividade de linguagem nos dois lados.
Isso é até bem comum em mulheres. E a doença dela está localizada em que ponto? Nós podemos ver que por cima a doença dela está aqui. Longe dessa área. Então, se ela for realizar a cirurgia, não vai comprometer a área de linguagem dela. Então isso nos dá mais segurança ao neurocirurgião para dizer, olha, eu posso retirar essa área. Quer dizer, então, há esperança para essa paciente? Sim. Logo em seguida, Neuza fez a cirurgia. Depois disso, não teve mais nenhuma crise. E se você quer saber mais sobre as possibilidades do cérebro, acesse nosso site. Lá você vai encontrar conselhos, outras dicas e exercícios para ampliar sua capacidade mental. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.